começa com a companhia de dança. O Café Teatro das Marias é uma consequência dessa companhia de dança que precisava de uma residência, que é a Companhia Avatar. Quando a gente se muda para esse lugar, que a gente deu o nome de Teatro das Marias, isso foi 2002. Quando a gente se muda para esse espaço, a gente encontra no espaço uma dificuldade enorme de existência. Porque nós tínhamos no nosso lado esquerdo a maior cracolândia da cidade. No nosso lado direito, terrenos abandonados. E, ao mesmo tempo, a gente estava a uma quadra do principal centro cultural da cidade. A gente queria existir aqui, até existir como uma forma de existência mesmo. Era muito caro, ainda é muito caro, uma pauta no Centro Dragão do Mar para essa companhia de dança, que é a nossa companhia de dança. Com isso, para que a gente exista, para que a gente sobreviva, a gente convida aquela galera que está ali fumando crack, maconha e todas as outras para habitar o Teatro das Marias. A gente entendeu que depois de meses, porque a gente passou a aumentar a segurança, colocamos vigia e os roubos e assaltos eram seguidos. Até o momento em que, numa noite, num dos nossos ensaios, a gente saiu e sentou com esse pessoal e disse assim, ok, nós somos uma companhia de dança, a gente dá aula de dança, a gente dá aula de percussão. Aí a outra integrante, eu estou saindo da faculdade, sei instrumento, eu toco teclado, toco guitarra, o outro eu sou cantor, o outro eu sou percussionista. A gente pode trocar com tudo isso. Vamos fazer o seguinte, a gente queria convidar vocês amanhã para entrarem no teatro. Então foi muito engraçado, porque a gente brinca com quem conhece o Teatro das Marias, porque o teatro é cheio de tapetes e é a forma da gente brincar. São tapetes que a gente ganha dos avós dos integrantes da companhia de dança. E no dia seguinte, de fato, algumas daquelas pessoas que entenderam ser verdade a entrada deles vieram ao teatro. E aí a gente deu um aulão. Uma aula onde tinha percussão, uma aula onde tinha canto, uma aula onde tinha dança. Dali para frente, a gente entendeu que seria absolutamente possível se nós fôssemos amigos. A única coisa que a gente pedia era, nós trabalhamos o corpo. Quando vocês fumam crack, o cheiro da maconha me faz mal. Eu não consigo andar. Mas vem com a gente, vamos trabalhar com a gente. Faz o seguinte, dá para fumar mais tarde? Dá para usar mais tarde? E aí começaram, dá para me dar água? Tomar água. Dá para entrar e usar o banheiro, a gente precisa só tomar um banho. A gente começou a criar uma linha de possibilidades em regras, ou seja, a gente te ajuda e você nos ajuda. Fortaleza é uma cidade relativamente recente, até mesmo como capital. A historiografia considera que normalmente, meados do século XIX, é que Fortaleza realmente se consolida como capital da província. E antes ela tinha que dividir com outras cidades como Aquiraz, Icó e Sobral as atividades econômicas principais, que vinham muito mais da pecuária. Fortaleza é uma cidade nitidamente de caráter comercial, né? Então ela centralizava um porto e o comércio interno e externo. E era uma cidade modesta, de dimensões bastante modestas, até a década de 70 do século XIX. E uma série de eventos vieram fazer com que a população da cidade aumentasse consideravelmente. Entre esses eventos, a seca, né? Quer dizer, a seca, aquilo que a gente entende como seca, modifica um pouco os significados durante o século XIX. Então, calculo eu, entre 1845 e 1877, uma série de fatores fizeram com que a relação das pessoas com essa com a estrutura fundiária, a gente pode dizer assim, mudou e fez com que a seca assumisse uma dimensão e um caráter completamente diferente. E jogou na cidade de Fortaleza uma quantidade imensa de pessoas em 1877 até 1880, fazendo com que a população da cidade, nesse período, ela multiplicasse por 5 de um ano para outro, né? Quer dizer, calculado por baixo de cerca de 120 mil retirantes ocupam a cidade, que nesse período tinha em torno de 23 a 25 mil habitantes. Então, quer dizer, essas pessoas eram camponeses, eram trabalhadores rurais e alguns pequenos proprietários ou médios proprietários rurais. Quer dizer, a grande maioria deles retorna depois da seca, mas isso vai gerando na cidade uma espécie de um aumento populacional de pobres
né, gerados e alimentados pelas secas que vão se repetindo ao longo do século XIX. A cidade, em termos de gestão pública, tinha uma dívida, né, com esse segmento, e foi por uma iniciativa política da atual gestão, né, de constituir esse serviço, porque em nenhuma outra gestão havia sido montada uma política para atender essa população, né? E aí, no final de 2007, foi formada uma equipe de multiprofissionais, né, de pedagogo, psicólogo, terapeuta ocupacional, arte-educadores, educadores sociais, para estarem montando e pensando esse serviço de atendimento, que se chamava Centro de Atendimento à População de Rua. Quando o centro abriu, antes de eu chegar um pouco, o centro atendia 20 pessoas por dia, né? Tinha um limite de pessoas que eram atendidas. E quando eu cheguei, assim, já foi... Eu lembro demais que a gente já dizia assim, puxa vida, era 20, agora já tem 60. Né? Era 20, já tem 50, como é que a gente vai dar conta disso? E para mim era muito bacana ver aquela movimentação toda, porque o trabalho tem uma dinâmica que me tirava um pouco, e me tira ainda hoje um pouco, da condição de estar em um trabalho formal, no sentido de que eu vou ter que trabalhar sempre de calça jeans e camiseta. Como eu sou bailarino, trabalhava com o corpo, né? Então era super bacana, porque eu chegava de short, às vezes, camiseta, tênis para dar aula, às vezes usava um pouco de técnica de treinamento de boxe, que é uma outra técnica com a qual eu converso muito. Às vezes trabalhava um pouco de body percussion, né, com eles, trabalhava bastante de relaxamento, né? E aí depois, nesses primeiros contatos, eu fui tentar sistematizar uma metodologia a partir do olhar que eu estava desenvolvendo para esse corpo, que é um corpo que vem, para além de toda a problemática social, vem com o aditivo do crack, né? E vem com o aditivo da desfiliação, da invisibilidade, porque o morador de rua é invisível, ele só aparece realmente, quando ele aparece é na condição de causar medo, de danificar o patrimônio, né? E é meio nesse território, no meio desse turbilhão aí de coisas que a gente vai tentando sistematizar, né? Uma forma de se presentificar enquanto ação construtiva, né? Construtiva no sentido de que a gente está proporcionando reflexões, né? Está proporcionando um olhar interno, a gente meio que fica aí nessa mediação com eles. E isso veio crescendo de uma forma muito legal até, porque você via que aquele que vinha para a aula de dança porque gostava da dança já ficava dizendo, Dona Valéria, é possível a gente ficar aqui para olhar o pessoal da aula de percussão? Ficava na aula de percussão. Aí eu chegava com o professor e dizia, dá para você me dar 2 vagas? Me dá 2 vagas da tua aula de percussão para esses 2 caras que não podem pagar. E assim a gente foi incluindo. Quando a gente chegou mais ou menos, sei lá, 8 ou 11 meses depois, nós tínhamos 40, talvez mais, pessoas embutidas nos fazeres da Companhia Vatá, que já acontecia como núcleos. Nós tínhamos nossa companhia e tinham núcleos, ou seja, o pessoal da música da Companhia Vatá tem uma pesquisa paralela, o pessoal da percussão da Companhia Vatá tinha uma pesquisa paralela, no teatro a mesma coisa. Então a gente pegou todos esses fazeres da companhia e abrimos como uma área de formação, onde nessa área de formação, para que a gente sobrevivesse, os professores cobravam daqueles que podiam pagar e nos cediam vagas para essa população que era aqui vizinha. Isso foi acontecendo de uma forma que aumentou, até o momento em que a gente disse não tem mais vaga. A prefeitura e o poder público viu essa nossa ação e nos convidou, em 2007, a prefeitura de Fortaleza, nos convidou a entrar num edital que se fazia em Fortaleza a primeira vez, o edital Pontos de Cultura Municipal. Era um valor bem menor e era um edital que te dava condições financeiras para sobreviver durante 10 meses. Foi muito legal. Porque pela primeira vez a gente não só aplicou o projeto, como ganhou o projeto. Então, todos aqueles professores que eram voluntários passaram a ganhar. Ou seja, nós pudemos pagar essa ação. Em podendo pagar essa ação, ou seja, o lugar onde eu tinha 2 vagas subiu para 8, subiu para 10. E ainda pudemos fortificar os núcleos, ou seja, começa a vir um material que é equipamento, ou seja, eu tenho um equipamento, eu tenho uma câmera, os computadores aumentaram, a gente pôde ter
camiseta para todo mundo. Então a gente começa a ter uma infraestrutura que a gente não tinha. E daí nasce, de fato, o que a gente sempre se disse ponto de cultura, mas nasce a ação que o mundo brasileiro entende ser ponto de cultura a partir do momento em que nasce esse edital ponto de cultura, porque eu acredito que a gente é ponto de cultura desde sempre, desde que a gente existe na garagem da minha casa. A nossa grande dificuldade é realmente o uso do crack. Do crack, do álcool, mas principalmente do crack, né? E, em consequência disso, talvez a questão da violência, né, que eles reproduzem muito, né? Eles sofrem muita violência na rua pelos policiais, são agredidos muito eles são o estigma mesmo, assim, é aquele que ninguém quer ver, mas que todo mundo vê porque incomoda, né? Assim, se eles não incomodassem, seriam invisíveis, né? E aí a questão do crack é muito forte, porque aí como eles terminam se marginalizando muito, embora a gente saiba que é até um equívoco associar isso, né, a violência, o crime, ao uso da droga, mas a gente percebe muito nessas pessoas que usam crack, né, e principalmente essas que a gente atende lá, essa questão da criminalidade, dos pequenos furtos, né? E aí uma dificuldade enorme com a assiduidade deles, com a continuidade do acompanhamento, né? A gente não tinha como ter um acompanhamento sistemático, porque eles somem, né? Aí eles têm dias que eles estão extremamente... Eles vêm frequentando o serviço, estão ali, por exemplo, no batuque de rua. Eles vêm frequentando, aí começa super bem, aí de repente eles somem. Então, quem está à frente ali, o arte educador, tem uma dificuldade enorme de dar continuidade a por exemplo, a um processo de ensinar ritmo e tal, porque eles somem. Como é o caso aqui do Teatro das Marias, né? A gente trazia os grupos e aí tinha essa dificuldade de ter uma sistemática no ensino. Mas aí a gente estava encontrando formas de trabalhar, inclusive, com isso, encontrando novas metodologias para lidar com isso, porque no início era super angustiante. A gente, não, como é que pode? A gente nunca vai conseguir ter um grupo, né, de música, por exemplo, um coral, porque tinha aula aqui, né, de canto coral. A gente nunca vai conseguir porque eles somem. Mas aí a gente foi encontrando. E a gente estava num processo que a gente estava conseguindo encontrar um caminho para isso, né? Mesmo não tendo essa assiduidade, mas a gente estava conseguindo. E aí foi nesse período em que a gente fechou temporariamente.